Na noite de Natal, uma casa pegou fogo. 5 crianças desapareceram sem deixar rastros. Mas o mais estranho de tudo isso é que nunca foram encontrados os seus corpos. Oi, esse é o Difícil Acreditar. E se você gosta de mistérios reais, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever, que é para não perder nada. Agora sim, bora pro caso. George Soder e a Jenny Cipriani, eles eram imigrantes italianos que viviam na Virgínia Ocidental. Lá, eles tiveram 10 filhos. O primeiro nasceu em 1923 e o último nasceu em 1943. A família Soder, ela tinha uma empresa de caminhões que fazia transporte de terras para lugares onde estariam se fazendo obras. E o negócio deles acabou crescendo tanto que eles acabaram ficando assim muito respeitados ali na região. O George, ele possuía uma forte oposição ao ditador italiano Benito Mussolini, e isso acabou causando vários assim confrontos, né, com os imigrantes. Então, após a morte do Mussolini em 1945, o George ele começou a receber muitas ameaças, inclusive uma delas dizia que a casa dele poderia pegar fogo. E isso acabou deixando, sim, ele muito preocupado. Até um homem desconhecido chegou a visitar a casa da família e comentou algo assim como o quadro de distribuição poderia causar um incêndio na casa. Foi o George quem tinha aberto a porta para aquele homem estranho. Ele achou estranho essa história porque o quadro de distribuição tinha sido renovado recentemente, então não tinha por que ele causar um incêndio, pegar fogo, dar um curto ou qualquer coisa parecida. Então agora eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. E foi na véspera de Natal de 1945, a família estava comemorando. A filha mais velha, que era Marion, ela chegou do trabalho com presentes para as 3 irmãs. A Marta, de 12, a Jenny, de 8 e a Beth, de 6 anos. As crianças, elas ficaram tão felizes que elas pediram para ficar até mais tarde brincando com os brinquedos novos. A Jenny, ela acabou deixando as crianças ficarem até mais tarde acordadas, desde que os outros 2 filhos, o Maurice, de 14, e o Luiz, de 10 anos, não esquecessem de guardar as vacas no sítio e alimentar as galinhas antes de irem para a cama. Já que o marido e os filhos mais velhos, o John, de 23, e o George, de 16, já estavam dormindo, pois eles tinham passado o dia trabalhando com o pai e estavam cansados. A Jenny, então, ela colocou a filha Silvia, de 2 anos, na cama e foi dormir. O telefone, então, tocou, era mais ou menos 00:30, então a Jenny, ela acordou e desceu no andar de baixo para atender o telefone. A voz que ela ouviu, ela não reconheceu, e aquela pessoa pediu para falar com alguém que a Jenny também não conhecia. A Jenny achou tudo aquilo muito estranho, mas ela não levou muito em consideração porque ela achou que a pessoa estivesse ligando no número errado. E foi aquilo que ela informou para a pessoa: você está ligando para o número errado. Ela ouviu então risos lá no fundo daquela ligação, tilintar de copos, e então a pessoa desligou e o telefone ficou mudo. Antes então da Jenny ir para a cama, ela reparou que as luzes ainda estavam acesas e as cortinas ainda estavam abertas, 2 coisas que as crianças sempre faziam antes de ir para a cama. Então ela notou que a Marion tinha adormecido ali no sofá, então por isso ela supôs que as outras crianças que tinham ficado acordadas já tinham ido para a cama, porque elas dormiam lá no sótão junto com as outras. Então ela supôs que as crianças já estavam dormindo, ela apagou a luz, fechou as cortinas e voltou a dormir normalmente. Então era mais ou menos 1h da manhã quando a Jenny, ela ouviu algum barulho no telhado, algum estrondo, algo batendo. Ela ficou prestando atenção para ver se ouvia mais alguma coisa, mas ela não ouviu mais nada. Ela achou que ela pudesse de repente estar sonhando ou algo assim. E então ela voltou a dormir e ela adormeceu novamente. Então, depois de mais ou menos uma meia hora que ela tinha adormecido, ela acordou novamente sentindo um cheiro de fumaça. E foi quando ela levantou e quando ela percebeu, o escritório do George estava assim ardendo em chamas. O quadro de distribuição estava assim completamente em chamas. Então ela correu para acordar o George. O George acordou os filhos mais velhos, que estavam dormindo já fazia tempo, né? E acordou os filhos mais velhos e eles correram para fora da casa. Tanto os pais como 4 dos seus filhos, que foram a Marion,
A Sylvia, que era a menor de 2 anos, e mais os 2 filhos mais velhos conseguiram sair da casa. A família então chamou desesperadamente pelos filhos que estavam no sótão, mas eles não obtiveram resposta e nem conseguiam subir as escadas porque as escadas estavam ardendo em chamas. O John, que era um dos filhos mais velhos, disse no interrogatório que chegou a subir até o sótão para avisar os irmãos e que eles estavam sim lá dormindo, mas depois ele se contradisse e disse que ele não tinha subido as escadas, que ele não tinha visto os irmãos, que ele tinha chamado os irmãos de lá de baixo mesmo. Os esforços, então, para conseguir ajuda para salvar as crianças foi tudo muito complicado. Uma porque os telefones não funcionavam, ou então não se conseguia falar com atendente nenhum no corpo de bombeiros. No final das contas, depois de muito tempo, acabou se conseguindo falar no corpo de bombeiros e os bombeiros vieram, mas isso também já era tarde demais. Uma outra coisa também muito estranha que aconteceu foi que uma escada que ficava sempre ali encostada na parede, ela havia sumido. Então, quando eles foram procurar, eles não encontraram essa escada. Não se sabia onde estava. O George, ele tentou subir pela parede, meio que um Homem-Aranha, mas para abrir uma janela no sótão para tentar resgatar as crianças, mas ele acabou se cortando e não conseguiu ajudar nesse sentido. Então, como eu disse, muitas coisas estranhas aconteceram. Tinha um barril de água, ele também, que eles poderiam ter usado para tentar, pelo menos, amenizar um pouco aquele fogo, mas a água daquele barril, ela havia sido congelada porque o frio era muito grande. Uma outra coisa estranha também era que o George, ele tinha 2 caminhões ali, ele tentou colocar ali ao pé, encostado na parede, ao pé ali do sótão, para tentar subir ali, mas por mais incrível que pareça, nenhum dos 2 caminhões funcionou, por mais que no dia anterior eles não tivessem dado problema nenhum, naquele dia não funcionou, nada dava certo, nada funcionava naquele dia, naquele momento. E então os 6 Sodder que conseguiram escapar daquele incêndio viram que eles não tinham mais opções do que fazer para poder ajudar e acabaram simplesmente vendo a casa arder em chamas por em torno de quase 1 hora e acreditaram, né? Eles acreditaram que os outros 5 filhos, eles sim haviam morrido ali naquele incêndio. Os bombeiros, então, eles estavam com pouco pessoal por conta que estava tendo uma guerra, então eles conseguiram chegar ao local do incêndio somente na manhã seguinte, quer dizer, muito tempo depois. O chefe dos bombeiros, ele também não conseguiu ir antes por conta que ele disse, depois do interrogatório, que ele não sabia conduzir o carro dos bombeiros. Então ele teve que ficar esperando alguém que pudesse conduzir esse carro para que fossem todos, né? E obter mais pessoal também. Os bombeiros, então, um dos quais, um deles era o irmão da Jenny, já não tinham mais muito o que fazer, porque eles chegaram só no dia seguinte. Então, a única coisa que eles puderam fazer foi analisar realmente as cinzas ali para ver o que tinha sobrado, se tinha algum resquício ali, o que tinha das crianças. O chefe dos bombeiros, que era o Morris, né, aquele que não sabia conduzir o caminhão, ele acabou dizendo que ele não havia encontrado corpo nenhum, resquício de nada do que se tivesse crianças, alguém que tivesse morrido naquele incêndio. Ele não tinha encontrado nenhum tipo de resquício a esse respeito. Mas tiveram algumas testemunhas que disseram que sim, foram encontrados alguns resquícios, fragmentos de ossos, de órgãos internos, sim, mas eles acabaram não querendo informar isso ali para a família. No entanto, alguns profissionais em incêndios assim mais modernos acabaram dizendo que quanto muito os bombeiros só poderiam ter feito buscas mais superficiais. E apesar de tudo isso, o Morris era da opinião que as 5 crianças desaparecidas tinham sim morrido no incêndio, sugerindo que as temperaturas tinham sido altas o suficiente para queimar assim completamente os corpos. O chefe dos bombeiros então pediu para o George para ele não mexer em nada ali no local do incêndio, até que o departamento de incêndio pudesse levar a cabo uma investigação mais aprofundada. No entanto, 4 dias depois, nem ele nem a esposa, a Jenny, eles conseguiam ficar olhando para aquele local. Por isso, George deitou 1,5 metro de terra por cima das cinzas com a intenção de transformar o local num jardim em memória das crianças. O médico legista local ali, ele convocou um inquérito no dia seguinte
que chegou à conclusão de que o incêndio ele se tratou de um acidente local causado por uma avaria no sistema elétrico. Entre os jurados que confirmaram essa conclusão, encontrava-se o homem que tinha ameaçado George, que a sua casa seria queimada e que seus filhos seriam destruídos por causa das críticas que ele havia feito ao Mussolini. A certidão de óbito das crianças ela acabou sendo emitida no dia 30 de dezembro. O jornal local, então, ele deu uma notícia meio contraditória, afirmando que todos os corpos tinham sido encontrados, só que mais tarde ele se referiu que apenas se tinha descoberto uma parte de um corpo. O George e a Jenny, então, eles estavam demasiado, assim, perturbados psicologicamente para estar presentes no funeral dos filhos, no dia 2 de janeiro de 1946. Mas os seus filhos vivos acabaram sim participando da cerimônia. Então, um pouco tempo depois que eles começaram a reconstruir as suas vidas, né, a família que sobrou, Soder, eles começaram a se questionar as descobertas oficiais desde aquele incêndio. Então, eles questionaram por que motivo as luzes de Natal tinham permanecido acesas durante os primeiros momentos do incêndio, se esse tinha sido causado por um problema elétrico. Depois, eles acabaram encontrando a escada, que tinha desaparecido. Lembra que eu falei que a escada tinha sumido? Então, eles encontraram essa escada depois, e ela estava no fundo de um terraplano a 23 metros de distância dali. O reparador de telefone, né, disse para o Soder que a linha telefônica da casa, ela não tinha ardido no incêndio, como eles tinham pensado inicialmente, mas ela tinha sido cortada por alguém que estava realmente disposto a causar algum problema ali, e tinha capacidade para subir 4,3 metros pelo poste e afastar-se 61 centímetros do mesmo para cortar aquele fio. Um homem que tinha sido visto a roubar um bloco de polias ali da propriedade por volta do mesmo horário do incêndio, ele foi identificado e foi preso. Ele admitiu esse roubo, mas ele afirmou que tinha sido ele a cortar a linha telefônica, uma vez que ele achava que era uma linha elétrica, mas ele negou estar envolvido naquele incêndio. No entanto, não se guardavam qualquer registro daqueles homens, nem existe qualquer explicação para os motivos que tinham levado a cortar aquela linha telefônica do Soder e também a roubar aquele bloco de polias. Em 1968, a Jenny ela acabou afirmando que se alguém que tivesse cortado essa linha, realmente essa linha elétrica, nem ela, nem o marido, nem os outros restantes dos 4 filhos teriam conseguido sair da casa. A Jenny também nunca conseguiu aceitar a teoria do Morris de que todos os corpos das crianças tinham ardido completamente naquele incêndio. Muitos dos eletrodomésticos que tinham na casa, eles foram encontrados e ainda eram identificáveis nas chamas, assim como fragmentos do telhado de aço. A Jenny, ela comparou os resultados do incêndio da sua casa com os de um outro incêndio que tinha ocorrido na mesma altura e no qual morreu uma família de 7 pessoas. Nesse caso, havia registros de que tinham sido encontrados ossos de todas as vítimas. Chegou mesmo a queimar pequenas pilhas de ossos de animais para ver se eles desapareciam por completo, o que nunca aconteceu. Então ela também entrou em contato com um funcionário de um crematório local, que disse para ela que os ossos humanos, eles resistem mesmo depois dos corpos eles serem queimados a 1090 graus Celsius durante 2 horas. Muito mais tempo e as temperaturas muito mais elevadas do que o incêndio que foi na sua casa. O fato também dos caminhões não terem funcionado naquela noite também foi tido em conta na hora do relatório oficial e tudo mais. O George, ele achava que tinha sido sabotado. Provavelmente ele pensava que era um dos homens que tinha roubado o bloco de polias e também cortado a linha telefônica. Só que, no entanto, um dos seus genros disse ao Charleston Gazette Mail em 2013 que talvez, com a pressa de arrancar com os caminhões, o Soder e os filhos eles possam ter inundado os motores. Alguns relatos também sugerem que a chamada telefônica feita para a casa do Soder naquela noite, aquela mulher com a voz estranha, também poderia estar relacionada com algo, de alguma forma, com aquele incêndio e também com o desaparecimento das crianças. Só que, no entanto, os investigadores acabaram por encontrar essa mulher, mais tarde, que fez essa chamada, e ela confirmou que ela tinha se enganado realmente, ela tinha ligado e ela não tinha nada a ver com isso.
À medida, então, que a primavera foi se aproximando, os Soder, eles cuidaram ali daquela terra onde tinha havido aquela tragédia, né? Eles plantaram flores, fizeram um jardim ali, né, em memória das crianças mortas. E a Jenny cuidou daquele jardim com todo cuidado até o dia da sua morte. No entanto, novos desenvolvimentos que surgiram no início de 1946 levaram a família a acreditar cada vez mais na hipótese de que os filhos poderiam realmente estar vivos. Em primeiro lugar, surgiram provas que apoiavam a sua teoria de que o incêndio não tinha começado no sistema elétrico, mas sim que tinha sido posto fogo ali, alguém colocou fogo. O motorista de um autocarro que passou por Fayetteville na noite da véspera de Natal disse que tinha visto pessoas atirando bolas de fogo na casa. Alguns meses depois, quando a neve começou a derreter, a Sylvia ela encontrou um objeto esférico pequeno duro, verde escuro e de borracha, num arbusto perto do local ali da casa. O George recordou-se do fato da esposa dele ter ouvido um estrondo no telhado, um barulho, antes do incêndio, uma meia hora antes do incêndio, e disse que parecia uma granada, conhecida como bomba de ananás, ou outro tipo de objeto incendiário utilizado em combates. A família também afirmou mais tarde que, ao contrário da conclusão do marechal de incêndios, o incêndio ele tinha começado no telhado, apesar de na altura não terem provas desse fato. Outras testemunhas afirmam também ter visto as próprias crianças. Uma mulher comentou assim que tinha assistido ao incêndio na estrada, disse que tinha visto algumas das crianças a espreitar dentro de um carro que passou na estrada enquanto a casa estava ardendo em fogo. Uma outra mulher que estava numa estação de serviço entre Fayetteville e Charleston afirmou que eles tinham servido um pequeno almoço na manhã seguinte e reparou que havia um carro com matrícula da Flórida no parque de estacionamento. Os Soder, então, eles contrataram um detetive particular chamado Tinsley, na cidade vizinha de Gailey Bridge, para investigar esse caso. Então, ficou sabendo que esse vendedor de seguros que tinha ameaçado eles com um incêndio no ano anterior, devido às críticas que o George tinha feito a Mussolini, tinha sido um dos jurados que tinha decidido que o incêndio tinha realmente sido incêndio e transmitiu essa informação para o Soder. Também houve rumores em Fayetteville de que, apesar do Morris ter dito à família que não tinha sido encontrados restos mortais nas cinzas, ele tinha sim encontrado um coração que mais tarde colocou dentro de uma caixa de metal e enterrou em segredo. Aparentemente, o Morris ele tinha feito essa confissão para um clérigo local que confirmou para o George, para a família Soder, para o Tinsley, que foram visitar Morris e confrontaram ele com essa notícia. O Morris ele concordou em mostrar onde tinha enterrado essa caixa e desenterraram ela. Eles levaram então o que eles encontraram dentro dessa caixa para o diretor de uma funerária, que depois de examinar bem o que tinha lá dentro, chegou à conclusão de que se tratava de um fígado de porco, muito fresco, que nunca tinha ardido em chamas. Mais tarde, correu em Fayetteville o rumor de que o Morris ele tinha admitido que a caixa com o fígado não tinha vindo do incêndio. Supostamente tinha sido ele a colocar o órgão na casa, na esperança que os Soder o encontrassem e que isso fosse suficiente para que convencesse eles de que os filhos tinham realmente morrido ali naquele incêndio. Então esse caso é assim de muitas histórias contraditórias, muitas pessoas contando mentiras. Então não dá para entender se essas crianças realmente morreram ou não naquele incêndio, né? Porque até o chefe dos bombeiros mentia nessa história, né? Então é por isso que às vezes eu tenho dúvida. Eu acredito que as crianças realmente morreram nesse incêndio, porque até hoje nunca mais se ouviu falar, apesar de toda a repercussão que teve, nunca mais se ouviu falar dessas crianças, nunca mais se obteve nenhuma notícia. Mas aí, me conta depois aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês já ouviram falar dessa história, se vocês acham que essas crianças realmente, elas estão vivas, ou se elas realmente morreram naquele incêndio, tá? Conta que eu quero saber.